Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Ademir Guedelha, terapeuta holístico e educador em saúde natural há 40 anos, ministrando cursos e palestras sobre tratamentos naturais pelo Brasil afora, com consultório estabelecido na cidade de Imperatriz, Maranhão, há 30 anos. Hoje eu falarei para vocês sobre o agente terapêutico capaz de curar todas as doenças adquiridas não ocasionadas por acidentes. Doença adquirida, você já sabe, é aquela doença que não é de nascença, que a pessoa adquiriu ao longo da vida e que não seja causado por acidentes. O único recurso capaz de restaurar todas as partes do corpo enfermo. Você sabia que existe um agente natural capaz de curar e restaurar qualquer parte do corpo? Mas antes de continuarmos, por gentileza, curta esse vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sino de notificações. São ações bem simples, mas nos ajudarão muito a avaliar a relevância desse trabalho. Isso também servirá para motivação, para que a gente mantenha esse canal de compartilhamento de informações que podem salvar vidas. A cura através do sangue. Nesse vídeo nós vamos ensinar como transformar o sangue em um agente restaurador incomparável. Tanto nos casos de doença crônica, doenças agudas, feridas rebeldes, tumores e assim por diante. Não se trata de comer o sangue de animais ou do próprio ser humano. A Bíblia já proíbe que se use o sangue como alimento. Também não se trata de retirar o sangue de uma pessoa saudável e injetar noutra pessoa doente. Nem ainda retirar o próprio sangue e reaplicar no indivíduo. Esse último procedimento é chamado de autohemoterapia, mas não é disso que eu vou falar nessa oportunidade. Mostrarei em instantes um segredo que eu aprendi há mais de 30 anos, que transforma o sangue numa poderosa ferramenta para enfrentarmos os mais variados tipos de enfermidade. Você está tendo a oportunidade que muitos não tiveram ainda, de conhecer a ação curativa do sangue. Sem vê-lo, sem tocar nele, de forma segura, natural. Aprender a usar o poder curativo do sangue e resolver doenças importantes, algumas até consideradas incuráveis. Sem tirar o sangue das veias, sem injetar nada nele, apenas gerenciando natural e racionalmente. Fantástico, não acha? Como aconteceu em 1982 com a mãe do Tenente, um menino de 7 anos, moradores no município de Bela Vista do Maranhão, ali próximo de Santo Inês. A mãe desse menino me procurou muito aflita. Ela me apresentou aquela criança com um ferimento na perna, já de bastante tempo, que não fechava com tratamento nenhum. Já havia feito alguns tratamentos médicos, mas sem resultado. E aquela ferida segregava um corrimento branco, que era resultado do osso em decomposição, diagnosticado como osteomielite. Essa doença também é chamada tuberculose óssea, é chamada de peste branca, em virtude desse corrimento branco que vem do osso sendo decomposto. E observando aquela criança, eu perguntei para a mãe quanto tempo o tenente fica sem defecar.
E ela me disse, moço, o tenente não caga. Ela não me disse quantos dias ou quanto tempo ele ficava sem defecar, mas disse apenas, o tenente não caga. E eu ajustei a linguagem para o nível dela e disse, ele não caga pelo lugar certo, mas está cagando dia e noite por esse ferimento. No momento que a gente normalizar o intestino dele, essa ferida fecha. E fiz algumas recomendações. Entre elas, eu recomendei um banho frio de água serenada, todas as manhãs, às 6 da manhã. Recomendei também 2 aplicações de argila durante o dia, uma alimentação natural, com predominância de alimentos crus, das 3 refeições diárias, 2 eram cruas. E 2 semanas depois, o intestino estava normalizado, o tenente estava indo ao banheiro 2 vezes ao dia, e cada vez despejava lá mais de 400 gramas de matéria fecal, e o ferimento estava fechado. 8 anos depois, quando eu me mudei daquela região, o tenente nunca mais voltara a abrir aquela ferida. Ou seja, aquela ferida não precisou mais ser reaberta porque o intestino estava funcionando e funcionando normalmente. Outro caso é o caso da senhora Oliveira, na cidade de Santo Inês, Maranhão. Quando ela me procurou, ela tinha uma grande inflamação uterina. A coisa era tão grave que ela já não podia ter relações com o marido porque se magoava toda. Até a calcinha ela não suportava usar porque o elástico da calcinha incomodava. E, com um detalhe, sem secreção vaginal. Era uma mulher enxuta. Apesar de estar com o útero bastante inflamado, quase apodrecendo, mas não tinha secreção vaginal. E as mulheres, a maioria das mulheres, avaliam o seu grau de inflamação pelo corrimento que apresenta. Se apresenta muito corrimento, ela tem muita inflamação. E aquela não tinha secreção vaginal, estava nesse estado inflamatório que eu estou relatando. E eu recomendei um tratamento para ela. O tratamento para ela foi à base de argila e recomendei também algumas mudanças na alimentação. 10 dias depois que ela iniciou esse tratamento, ela me procurou novamente e se queixou de intensa coceira no baixo ventre e um farto corrimento que apareceu. E eu expliquei para ela que aquela coceira era devido às matérias irritantes que o barro estava puxando para a superfície do corpo e que o corrimento era a liberação do lixo inflamatório que ela tinha nos órgãos internos. E que ela continuasse o tratamento. E ela continuou. E também eu perguntei para ela, sim, e as dores? Como estão as dores? Ela disse, já reduziram bastante, está menos da metade. Mas eu estou preocupada com essa coceira terrível, com esse corrimento que eu nunca tive. Mas não se preocupe que isso vai passar. Em um mês, ela estava restabelecida daquela inflamação misteriosa. Ela tinha até pensado em operar, porque os diagnósticos não diziam causa. Mas é assim que funciona. Quando o sangue é limpado e alimentado adequadamente, ele se torna o maior agente restaurador da saúde. E você deve estar pensando, se o sangue é o principal agente de cura, por que os médicos não explicam isso aos seus pacientes? A maioria talvez nem saiba disso, porque isso não se aprende no curso de medicina. A doutrina médica é de que a cura vem do uso de drogas medicamentosas.
E por isso existe uma lista interminável de doenças e outra lista, maior ainda, das drogas utilizadas para tratar as respectivas enfermidades. E por isso é necessário um diagnóstico muito rigoroso, nos mínimos detalhes, porque o remédio que cura uma determinada doença pode criar novas outras enfermidades. E pior, uma droga que é essencial para um paciente portador de determinada doença pode ser veneno para outro paciente que tem uma doença diferente. Como aconteceu com o filho de uma amiga minha. Ele apresentou uma febre, foi ao hospital, foi medicado, a febre baixou, ele voltou para casa, uma semana depois a febre apareceu novamente, e agora mais intensa, e chegando no hospital se verificou que o estado dele era bem complicado. E foi providenciado os exames, mas enquanto fazia os exames ele tinha que usar alguma coisa porque a situação era séria. E começaram a fazer a medicação dele. Quando saiu o resultado dos exames, constatou que ele estava com síndrome de Guillain-Barré, uma situação muito grave que ataca todos os músculos do corpo, inclusive o coração, é uma coisa gravíssima. Que, aliás, ninguém tem necessidade de passar por uma síndrome de Guillain-Barré, porque essas febres como dengue, chikungunya e zika, elas são gerenciadas perfeitamente com refrescamento, com alimentação, e nenhum paciente dessas doenças precisaria evoluir para a situação grave. Mas o que eu quero realçar aqui é que, quando perceberam que a doença era esta, descobriram que os remédios que ele estava usando eram altamente danosos para quem tinha essa doença. Ou seja, é uma situação dramática. Aquela criança precisou ficar vários meses internada em UTI, graças a Deus sobreviveu e está vivendo relativamente bem, dependendo de medicamento para o resto da vida. Mas é assim. A outra coisa, você deve estar me perguntando, mas, Ademir, essa abordagem muito interessante, bem fundamentada, parece fazer sentido, mas não é perigoso querer tratar certas doenças sem drogas, apenas com tratamento natural? Não pode ser perigoso. Não pode ser perigoso porque não usa nada que seja nocivo, não usa nada que seja agressivo, não usa nada que seja tóxico. Como vai fazer mal? De jeito nenhum. Perigoso é o emprego de drogas no tratamento das doenças. Basta ler a bula do medicamento e você se apercebe de que está tentando tratar uma doença e se candidatando a várias outras, algumas até mais graves do que aquela que está sendo resolvida. Por isso mesmo, a automedicação é proibida, é perigosa. O sangue cura. A Bíblia diz que o sangue é vida. E na frase seguinte, essa ideia é repetida, dizendo que a vida está no sangue. De fato, a vida está no sangue. E às vezes a morte está no sangue também. O sangue é encarregado de alimentar e de restaurar cada parte do corpo. O sangue possui até substâncias curativas. Cada parte do corpo, unhas, cabelo, a pele, os ossos, precisam ser revitalizados e restaurados diariamente. Do mesmo modo, os nervos, o útero, o ovário, e assim por diante. E sabe quem faz isso? O sangue faz isso. Dia e noite está fazendo. E onde o sangue encontra tantas substâncias para cumprir tantas funções?
Através dos intestinos. Intestino, pulmão e pele. São as três fontes de onde o sangue retira as substâncias que ele vai levar para resolver, sanear qualquer parte do corpo que esteja doente. E por aí a gente percebe a importância da digestão, porque o intestino responde pela maior parte. O maior volume de materiais que o sangue utiliza são fornecidos pelo intestino. São resultados dos alimentos ingeridos. Portanto, é fundamental ter uma boa digestão, porque a boa digestão aproveita de maneira conveniente os elementos nutritivos que estão no alimento. E uma digestão mal elaborada, além de aproveitar o mal, ainda transforma em substâncias venenosas boa parte daquele alimento, mesmo que o alimento seja saudável. Portanto, o sangue recebe do intestino as diferentes substâncias que o corpo precisa. Aliás, todas as substâncias que o corpo precisa deveriam ser absorvidas e adquiridas através da digestão e da respiração, certo? No intestino, no aparelho digestivo, os alimentos são processados e os nutrientes chegam ao sangue. Mas antes do sangue ser levado até as células, antes dos nutrientes chegarem às células, eles ainda passam por várias etapas. Passam pelo fígado, onde vai ser purificado, neutralizado algumas substâncias tóxicas e tal. Passando pelo pulmão para ser oxigenado e finalmente ele vai ser entregue, esses nutrientes vão ser entregues às células. Outra coisa também que o sangue transporta são os hormônios. Fala-se muito em hormônios, existem bastante hormônios para as diferentes funções do corpo. Agora, o que as pessoas não atentam é que esses hormônios são produzidos por glândulas de secreção interna. E essas glândulas necessitam de certas substâncias para que elas produzam os hormônios. Ou seja, as glândulas também precisam ser corretamente alimentadas, porque se elas não forem, elas terão problema na produção dos seus hormônios. Essas glândulas precisam de certos nutrientes. Por exemplo, a tireoide. A tireoide carece muito de iodo. Se não houver iodo na alimentação, a tireoide não vai conseguir produzir os hormônios que ela produz, que aliás são hormônios reguladores de outras glândulas que vão produzir outros hormônios e assim por diante. Portanto, a alimentação adequada é aquela que provê todas as substâncias necessárias para manter ou restabelecer a saúde, tais como vitaminas, proteínas, minerais e assim por diante. É uma infinidade. O certo é que uma alimentação variada e natural, ela provê tudo que o corpo necessita para ter saúde, para funcionar normalmente, ok? E outro detalhe, os alimentos têm efeito curativo. Por isso mesmo, Hipócrates, o pai da medicina moderna, ele dizia que o teu alimento seja o teu remédio e que o teu remédio seja o teu alimento. Pois bem, as substâncias chegaram ao sangue, mas agora ele precisa circular para poder levar esses nutrientes a diferentes partes do corpo. Ele vai distribuir esses nutrientes por todas as células, de acordo com a necessidade e a conveniência de cada um. E o sangue deve circular sem embaraços nem congestionamentos. Por quê? Se o sangue não circular adequadamente, ele não vai cumprir essa função.
Por exemplo, muitas vezes o sangue se concentra em determinadas partes com ausência em outras. E os vasos estão distribuídos com calibres diferenciados para transportar sangue na proporção do seu calibre. E quando há um problema na circulação, isso vai prejudicar a alimentação das células, o provimento que elas necessitam para funcionar, certo? E aí, quando o sangue chega com nutriente em qualquer parte enferma, seja a cabeça, garganta, ovários, etc., ele vai e faz o conserto, faz a restauração dali. E o sangue restaura tanto o órgão quanto a função. Mas, Ademir, o sangue pode curar uma doença grave, como gastrite, mioma, infertilidade, hanseníase e assim por diante, sem remédios? Claro que pode. O sangue é o mais poderoso agente curativo. Inclusive, o sangue é usado como veículo de cura, até pela medicina convencional. Todos os medicamentos que são administrados num tratamento convencional, eles são direcionados ao sangue, seja pela via oral, no caso dos que não são injetáveis, seja por via endovenosa ou intramuscular, os que são tomados na forma de injeção, todos eles têm como destino a corrente sanguínea. Eles vão chegar ao sangue e o sangue vai levar onde deve ser levado. E a substância ativa, ela chega ao sangue e depois ela vai chegar às células correspondentes, onde aquela substância precisa atuar. E no tratamento natural, aí mesmo que o sangue é o rei da cura, digamos assim. Outra coisa também, o sangue é uma via de mão dupla. O sangue é uma espécie de leva e traz. Porque ele leva as substâncias necessárias a cada parte do corpo, inclusive as substâncias curativas naturais que a própria natureza fornece. E o sangue também recolhe substâncias nocivas encontradas nas células e leva esse material tóxico aos órgãos responsáveis pela sua eliminação, pelo saneamento do corpo. Entre eles estão o fígado, os rins, a pele, etc. Resumindo, o sangue puro e bem nutrido é o mais poderoso restaurador da saúde. E purificar o sangue é parar de introduzir nele substâncias nocivas e remover aquelas que já estão acumuladas. E isso o tratamento natural faz de uma maneira muito eficaz. O fortalecimento do sangue. O sangue se fortalece ao adotarmos uma alimentação natural e bem variada. Você não precisa ficar medindo e pesando as substâncias. Faça uma alimentação variada e natural e seu corpo será provido de tudo que ele necessita. Você pode, inclusive, formar um sangue novo. E eu recomendo que faça isso. A cada 2 ou 3 meses, todo o nosso sangue é trocado. Ele pode ser trocado por um outro igual, e a nossa condição de saúde permanece a mesma. Ele pode ser trocado por um pior, e o resultado eu não preciso dizer, você já deduziu. Mas, felizmente, ele pode ser trocado por um sangue melhor. Como que eu posso trocar o meu sangue por um sangue melhor? Adotando uma alimentação que seja saudável e nutritiva. Existem 2 realidades acerca do sangue.
Uma é que o sangue puro e bem alimentado, ele cura, restaura, vivifica. Ou seja, o sangue puro é vida. Por outro lado, um sangue impuro, ele irrita, inflama, paralisa e pode até levar à morte. Aliás, a grande maioria das mortes que ocorrem por intoxicação, pela presença de materiais tóxicos, destruidores da saúde. Então, digamos assim, em termos práticos, o que eu posso fazer para potencializar o meu sangue como um agente restaurador, como um agente de cura? Bem, eu vou lhe recomendar alguns procedimentos bem simples, mas que requerem algum conhecimento. Um deles é o banho frio de toalha, ou fricção de água fria. Ele é feito diariamente com água serenada e no acordar, no abrir dos olhos, você pode fazer isso todos os dias, exceto nos 3 primeiros dias da menstruação. Nos 3 primeiros dias da menstruação, você dispensa esse banho. Por quê? A finalidade desse banho é desviar o sangue dos órgãos internos para a pele. E se fizer isso durante a menstruação, você vai impedir a eliminação do sangue menstrual. Portanto, nesses 3 primeiros dias, dispensa a fricção de água fria. Mas a partir do 4º dia, você retoma essas aplicações, independente da menstruação ter cessado ou não. Ok? E a finalidade dessa aplicação é ativar o funcionamento da pele. E ativando o funcionamento da pele, você força o sangue a circular na pele. Além de alimentar a pele, além de hidratar a pele e trazer todos esses benefícios para a pele, você está descongestionando os órgãos internos, você está diminuindo as chances de uma hemorragia interna e assim por diante. A outra aplicação também, que é muito recomendável para potencializar a capacidade curativa do sangue, é o que a gente chama de lavagem do sangue. É lavagem do sangue, não é lavagem de sangue, viu? Por amor de Deus. É uma aplicação que pode ser feita uma vez por semana. Ela pode ser feita, na verdade, até diariamente, mas se fizer uma vez por semana já está de bom tamanho. E ela tem 2 formas de fazer. Ela pode ser feita através de uma sauna e pode ser feita também com o sol. Certo? Vamos simplificar as coisas e eu vou explicar o modo de fazer com a sauna, que é mais simples, já tem um objeto para isso. E no caso da lavagem do sangue feita na sauna, lembrar que o objetivo dessa aplicação não é suar, não é a transpiração o principal objetivo da lavagem do sangue. O principal objetivo da lavagem do sangue é estimular a pele, ou seja, você vai e pega o calor e a cada 3 ou 5 minutos você pega um jato de água fria e volta ao calor novamente e vai alternando. 3 minutos de calor, um jato de água fria. Você não precisa suar abundantemente. Se suar não tem problema, mas o alvo principal dessa aplicação não é o suor, mas as reações nervosas que ocorrem na pele. Essa sequência de estímulo, quente e frio, quente e frio. Outra coisa também muito recomendável, que não se pode esquecer, já que o sangue é produto da digestão, é adotar uma alimentação que seja racional para o ser humano. A alimentação é um detalhe muito importante porque a composição do sangue está diretamente relacionado aos alimentos que se consomem. Se a sua alimentação for saudável, se for
bem composta de nutrientes, se for assimilável, isso vai levar ao sangue uma nutrição de boa qualidade. E como nós sabemos que a digestão é fundamental nesse processo de manutenção do sangue, é importante que dê uma atenção a isso. E eu diria que além da alimentação ser natural, é muito conveniente se fazer uma dieta crua por um dia a cada semana. Ou você pode fazer uma dieta crua, você pode fazer um jejum, ou você pode fazer uma dieta monoalimento. Eu vou explicar principalmente essa última. Você pode, a cada semana, tirar um dia, e nesse dia você faz um jejum, certo? Ou então você pode simplesmente adotar a alimentação toda crua no dia que você escolheu. E ainda tem uma hipótese que é mais poderosa ainda, que é um dia por semana você adotar o que a gente chama de monoalimento. Ou seja, nas 24 horas você consumir apenas uma espécie de alimento. Geralmente é uma fruta. E as frutas mais recomendáveis para isso são o abacaxi, em primeiro lugar, depois a laranja, depois outras frutas. Mas essas duas são as principais. Inclusive, o abacaxi, apesar de ser uma fruta ácida, uma fruta de aparência agressiva, aquela coisa toda, mas ele é fantástico para todos os tipos de inflamação, especialmente inflamações de garganta, inflamações do intestino. Eu tenho usado abacaxi, inclusive em criança com disenteria, até com sangramento na fezes. É um alimento muito poderoso, porque o abacaxi tem uma substância chamada bromelina que quebra moléculas de proteína, produz expectorações, tanto pela garganta quanto pelo intestino. É fantástico. Pois bem, e agora uma boa notícia. Metade dos enfermos desenganados poderiam restabelecer a sua saúde se adotassem um tratamento natural direcionado a limpar o sangue e alimentá-lo corretamente. Porque se você purificar o sangue das suas impurezas e você disponibilizar a ele os nutrientes necessários para a reconstrução, para a restauração, só tem um caminho, é o do restabelecimento. Você pode mudar o seu destino. Mesmo que você esteja com um rótulo de doente desenganado, de uma doença incurável, saiba disso. Mude o seu sangue e você mudará o seu destino, ok? Finalmente, se ainda não curtiu o vídeo, aproveite, ainda há tempo. Curta o vídeo, inscreva-se no canal. E se esse conteúdo foi útil para você, e você achar que seria útil para mais pessoas, compartilhe. Compartilhe com seus amigos, em suas redes sociais, seus grupos, enfim. Vamos espalhar a saúde. Vamos espalhar informações que constroem a sua independência em matéria de saúde. Ok? Nos veremos no próximo.